capítulo 1, versículo de número 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém, queridos? Os irmãos podem sentar-se, deixe sua Bíblia aberta e confira tudo que vai ser pregado com a tua Bíblia nas mãos. Amados, o versículo 1 aí começa dizendo de maneira explícita que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas e que nesses últimos dias tem falado por meio de Jesus, o Filho de Deus. Agora, quem é Jesus de verdade? Não o que a religião fala, o que os místicos ensinam, o que as seitas proclamam. Quem é Jesus? A Bíblia diz o que sobre ele? Ou melhor, o que o próprio Jesus disse acerca de si mesmo? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O mais hilário é você ver, por exemplo, o Henri Cristo sentado naquele trono dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele usando o texto da Bíblia pessoalmente. Aí Biana, ela brinca comigo: mas eu não sei como você consegue ver essas coisas. Mas é bom, amados, até para poder analisar até onde vai a mente humana. Henri Cristo, até onde se sabe, nem dor de cabeça ele cura. Jesus ressuscitou mortos, fez sinais e maravilhas e tem transformado as nossas vidas. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse mais, que era um com o Pai, que naquele contexto era uma verdadeira blasfêmia. Ele se igualou com o Pai. Jesus disse que era a luz do mundo e disse também que era a porta da salvação. Ele disse que era a verdadeira videira e disse que era o bom pastor. Ele disse que era um com o Pai e que antes de Abraão existir, ele já existia. Olha que declaração ousada. E mais, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. E o texto aqui que acabamos de ler em Hebreus vai nos revelar um pouquinho mais sobre essa pessoa maravilhosa, a pessoa de Jesus. E em primeiro lugar, Jesus é revelado aqui como o legítimo herdeiro de Deus. Olha aí no versículo 2: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E quando se fala de herdeiros, amados, você pensa logo em herança, dinheiro, títulos, casas, terras, né? Fala de herança, tem gente que sonha em um dia receber a herança de um parente milionário distante. Porém, não é nesse sentido que Jesus foi constituído herdeiro de todas as coisas aqui nessa referência. Até porque, pare para pensar, Jesus é o dono do ouro e da prata. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é um com o Pai. Portanto, a palavra herdeiro aqui, nesse contexto, indica que todas as coisas pertencem a Ele, inclusive a tua e a minha vida. Sendo assim, tudo que pertence por direito a Deus, pertence também a Cristo. Em especial, Cristo, ele é o quê? A coroa. Jesus é o clímax. Jesus é a consumação da história. Tudo pertence a Ele. Todo o futuro está em suas mãos. Agora, a herança que Jesus recebeu tem a ver com a sua morte na cruz em nosso lugar. E tem a ver também com a sua ressurreição. Olha que interessante, Filipenses 2, versículos 6 a 11. Olha o que diz: que embora sendo Deus, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, o ressuscitou, a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ou seja, o Filho recebeu como herança um nome sem igual, um nome que está acima de todo nome, um nome maravilhoso. Hebreus 1,4 vai dizer que o Filho de Deus herdou um nome superior ao nome dos anjos. Porém, o mais lindo e o mais glorioso é que essa herança de um nome glorioso foi perpetuada a todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Esse nome foi dado à igreja. É através do nome de Jesus que oramos ao Pai. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos concederei. É em nome de Jesus que você ora pelos enfermos. É em nome de Jesus que você é batizado com o Espírito Santo. O nome de Jesus foi dado à igreja. Romanos 8,17 diz que se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Portanto, já que somos herdeiros de Deus e já que somos co-herdeiros com Cristo, podemos usufruir, queridos, dessa bendita herança diariamente. Podemos usar em abundância esse nome que está acima de todo nome. E o nome é Jesus. E como diz a letra do hino, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. E conclui dizendo, o nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. O nome mais santo, o nome mais puro, o nome bendito é o nome de Jesus. E como diz Marcos 16, versículo 17 e 18, é uma palavra para mim e para você, diz, estes sinais acompanharão aos que creem em Jesus, aqueles que creem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aqueles que creem que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, aquele que crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é dado a eles? Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. É tudo através do nome de Jesus. Quem tem poder é Jesus e não o homem. Portanto, queridos, podemos ver o sobrenatural diariamente em nossas vidas, para a glória de Deus, por intermédio desse glorioso nome que nos foi dado como herança. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, e Ele nos deu esse nome como herança para a glória dEle. Em segundo lugar, Jesus aqui é o Criador do universo. Veja comigo aí versículo 2 ainda, que acabamos de ler. No final, diz que Deus fez o universo por intermédio de Jesus Cristo. É assim que está aí? Fez o mundo por intermédio de Jesus. Em João 1,3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Colossenses 1:16 e 17 também afirma que, por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Você crê realmente que Jesus é o Criador dos céus e da terra, como diz aí no versículo 16 de Colossenses, queridos? Você crê literalmente? Isso aqui é uma bomba atômica contra as heresias, principalmente testemunhas de Jeová,
e seus grupinhos? Será que temos noção do tamanho do universo criado por Jesus? Amados, estima-se que o universo meça mais ou menos hoje 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E mais, ele continua se expandindo, ou seja, o universo aumenta a cada dia. Portanto, se ele aumenta a cada dia, é porque teve um princípio. É uma questão de lógica. E esse princípio se encontra em Gênesis 1:1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, o universo não é eterno, como muitos pensavam e muitos ainda pensam. Só Deus é eterno. Amém. Só Ele é eterno. E mais, o universo não surgiu espontaneamente e nem foi um produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Amados, o universo foi criado e Jesus é o seu Criador. É possível provar cientificamente que o universo não surgiu espontaneamente, mas foi criado. É só escutar alguns físicos cristãos e eles provam por A mais B a criação do universo, que há um Criador. Isso porque a natureza revela o quê? De maneira explícita, uma criação. A natureza demonstra o quê? Conhecimento, sabedoria, planejamento, propósito, poder, glória e muitas outras características que só o Criador possui. Quer ver como isso é verdade, amados? Que a natureza criada por Deus demonstra sabedoria, que a natureza criada por Deus demonstra planejamento e também propósito. Você sabia que o morcego, é interessante, o morcego emite ondas sonoras para caçar insetos à noite. Ele não enxerga, né? Imagina aquela escuridão toda. Como é que ele consegue caçar à noite? Ele emite ondas sonoras. Ele produz um eco que vai até a sua caça e depois volta para ele. E através dessa ecolocalização, o morcego tem informações precisas, detalhadas sobre a distância e o tamanho da sua presa. E com essa informação, ele sabe se vale ou não a pena atacar. Se ele vai ganhar ou vai perder. Obra do acaso? Claro que não, mas foi Jesus quem criou essa engenhosidade. Isso não é instinto. Isso não é acaso. Não é produto de uma explosão. Eu não tenho fé para ser ateu. Quer outro exemplo? As gaivotas, pelicanos e albatrozes. Ele tem em seus organismos um sistema de dessalinização. O que é isso, queridos? Dessalinização é um sistema complexo e muito complexo que transforma a água salgada do mar em água potável. Muitos desses transatlânticos aí no meio do mar, eles usam esse processo. E é muito complexo fazer essa transformação. Agora, essas aves, depois que elas bebem a água do mar, o sal, ele entra na corrente sanguínea e passa por duas glândulas que ficam abaixo dos olhos, chamadas de glândulas de sal. E ali é feita a filtragem, transforma-se água salgada em água doce. Sem essas glândulas, esses pássaros que às vezes passam meses e meses em alto mar, eles morreriam, porque eles ficam ali bebendo água salgada e comendo peixe. Seria isso obra do acaso? Não, amados. Isso é obra de um Criador sábio, onipotente e engenhoso. E o que falar do vagalume? Quem nunca viu, né? Um vagalume. Mas o vagalume é um inseto extremamente complexo. Se eu soubesse que ele era tão complexo, na minha infância eu não matava tanto vagalume, esfregava na roupa para ficar brilhando. É a síndrome da estrelinha. Amados, você sabia que o vagalume, ele tem luz própria? É muito interessante isso. Nem a lua tem luz própria. E o vagalume, um insetozinho, tem luz própria. E a luz emitida por esse inseto é o resultado de uma reação química que ocorre entre duas substâncias presentes no corpo desse inseto, que seria a luciferina e o oxigênio. E o mais interessante, pasmem vocês, é que esses flashes de luz
ou de luzes são emitidas com 3 propósitos. 3 propósitos. E isso não é invenção. Pesquise lá, curiosidades sobre o vagalume. Você vai ficar abismado com isso. 3 propósitos para qual eles emitem esses flashes de luz. Primeiro, atrair as presas. Então aquelas luzinhas piscando, as presas vêm e eles conseguem devorar. Segundo, espantar os predadores. E o terceiro é o mais curioso de todos: convidar os parceiros para namorar. 3 funções. 3 funções. Seria isso o resultado de uma evolução de bilhões de anos? Não creio. Nada disso. Tudo isso foi feito pelas mãos do nosso Salvador. E mais, queridos, as leis da natureza também revelam um Criador. Falamos da criação, agora as leis da natureza revelam o Criador. O movimento dos corpos celestes, como planetas, luas, estrelas, galáxias, grupos de galáxias, tudo isso é regido por leis. Há leis específicas. E onde há lei, existe um legislador, para a glória de Deus. E esse legislador é o nosso Deus. E o que falar do francês Louis Pasteur, que em 1864 demonstrou que seres vivos provêm apenas de outros seres vivos, e isso através da reprodução. Sendo assim, a teoria da geração espontânea é uma falácia. A teoria que afirma que tudo que veio a existir veio de uma matéria abiótica, morta, isso é falácia, queridos. Vida produz vida. Aonde não existe vida, não pode se produzir vida. Portanto, um ser vivo, um ser eterno, um ser onipotente, onipresente, onisciente, criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E o mais impressionante de tudo é saber que Jesus é esse Criador, juntamente com o Pai e juntamente com o Espírito Santo. E mais, Ele não é somente o Criador, mas também o nosso Salvador, e é o consumador de todas as coisas. Por sua palavra, diz a Bíblia, o mundo veio a existir, porém na plenitude do tempo, no tempo certo, Jesus tomou a forma humana, encarnou-se, Ele engateou, Ele aprendeu a falar, Ele aprendeu a andar, cresceu e morreu numa cruz em nosso lugar e por causa dos nossos pecados. E o mais lindo é que o mesmo Jesus que criou o universo com as suas leis, o mesmo Jesus que é o nosso Salvador, é Ele também que ressuscitou dos mortos e um dia virá nos buscar para completar o seu plano de salvação para a glória de Deus. Terceiro, querido, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Veja aí no versículo 3 ainda, parte A. Ele é o resplendor da glória de Deus. E essa palavra resplendor, ou luz radiante, em algumas versões, significa brilho intenso. Ou seja, Jesus é a radiação da glória de Deus. Assim como o sol é o raio é do sol. Ou melhor, Jesus é a própria glória de Deus. E da mesma maneira, como não se pode separar os raios do sol, também não é possível separar a glória de Cristo da glória do Pai. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a verdadeira luz, queridos. E nele não há trevas algumas. Ou seja, o brilho de Jesus é uma extensão da glória do Pai. Jesus irradia luz, uma luz inefável da glória do Pai. E se somos servos de Cristo, somos também filhos da luz. Portanto, precisamos deixar a nossa luz brilhar nesse mundo de trevas, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, lá em Mateus 5, versículo 14 a 16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloque-se no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deixe sua luz brilhar. Viva para Cristo, viva para Ele.
Em quarto lugar, Jesus é a cópia de Deus. Veja aí no versículo 3, ainda a parte B. Diz que ele é a expressão exata de seu ser. Amados, essa expressão exata traz a ideia de uma cópia idêntica, igual. Ou seja, Jesus é a representação exata da substância de Deus. Colossenses 2,9 diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no versículo 15, capítulo 1, versículo 15 a 17, diz ainda que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É por isso que Jesus afirmou para Filipe, o seguinte, lá em João 14:9, quem me vê, vê o Pai. Eu sou a cópia do Pai. Portanto, Jesus é plenamente igual ao Pai em todas as suas qualidades e em todos os seus atributos. Quando vemos Jesus, nós vemos a glória de Deus. E ao se referir a Jesus, João disse o seguinte, no capítulo 1, versículo 14 do seu Evangelho: aquele que é a palavra, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, quando lemos a palavra de Jesus, estamos aprendendo a palavra do Pai. Onde quer que alguém tenha visto ou experimentado algo de Deus, foi a Jesus que ele viu e foi a Jesus que ele experimentou. Portanto, Jesus não é um ser fragmentado, Jesus não é um ser incompleto, Jesus não é uma espécie de ajudante de pedreiro do Pai, ou a primeira das criaturas. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele é a expressão total e exata de Deus. Sendo assim, queridos, a combinação das duas palavras, resplendor e imagem, é uma tentativa dupla de expressar a mesma coisa, a exata semelhança do Filho para com o Pai. Então não se deixe enganar. Creia firmemente na palavra de Deus. Jesus é Deus, Jesus é um com o Pai, Jesus é um com o Filho, com o Espírito Santo. Em quinto lugar, Jesus tem uma palavra de poder, ou uma palavra poderosa. Olha aí no versículo 3, ainda parte C, quando diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder, ou pela sua palavra poderosa, como está em algumas versões. Amados, Jesus não é somente criador do universo, como descrito aí no versículo 2. Ele é também o sustentador de todas as coisas aí no versículo 3. As duas passagens se completam e revelam o quê? O poder divino de Jesus. Jesus fala, diz a Bíblia, e por sua palavra todas as coisas são sustentadas, todas as coisas são preservadas, todas as coisas são suportadas. Ele sustenta, diz a Bíblia, o universo no rumo que quer que ele siga. Ele é poderoso para isso. Nada sai do seu controle. Amado, Jesus não é somente o Criador, ele também é o seu mantenedor, o mantenedor de toda a criação. É Jesus quem mantém o universo em equilíbrio, é Ele quem mantém as galáxias em movimento, é Ele que dá coesão, ordem, sentido a esse vastíssimo e insondável universo, com seus mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É Ele quem espalha as estrelas no firmamento e conhece cada estrela pelo seu próprio nome. Imagine quantas estrelas nesse universo. Ele conhece cada uma. É Ele quem espalha, queridos, essas estrelas por todo o universo. O universo não se mantém fora da sua providência e não sobrevive sem o seu governo. Por exemplo, em Jó 26, versículo 7, tem uma afirmação espantosa. Olha o que diz Jó 26, versículo 7. Ele, falando do Criador, estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende
a terra sobre o nada. Você sabia que essa é uma afirmação científica e profunda? Jó disse há mais de 4.000 anos, primeiro, que Deus estende os céus, ou seja, ele disse que o universo continua se expandindo, e isso é fato. Foi descoberto em 1929 pelo astrônomo Edwin Hubble, acho que é essa a expressão. Antes de Hubble, se pensava que o universo era estático, ele não se expandia, estava parado, mas provou-se que ele se estende. E mais, Jó disse aqui que o planeta Terra era suspenso sobre o nada. E na década de 60, a Terra foi fotografada por um satélite artificial e comprovou-se que realmente ela pairava sobre o nada. E hoje nós vemos isso, a Terra está sobre o nada, não tem nada por baixo, por cima. Amado, Jesus é aquele que continua estendendo os céus e mantendo a terra flutuando sobre o nada. Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Ele criou o universo pela palavra do seu poder. Ele criou o homem, criou a mulher pela palavra do seu poder. Ele criou os animais pela palavra do seu poder. Quando esteve aqui na terra entre nós, ele repreendeu ventos e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se, e tudo se acalmou pela palavra do seu poder. Certa feita, um leproso aproximou-se de Jesus com uma pergunta nos lábios: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E a palavra de poder de Jesus para ele foi: seja curado, eu quero ser limpo. E logo aquele homem ficou curado. Jesus ordenou que os demônios saíssem, e pela palavra do seu poder, eles saíram. Ele curou enfermos pela palavra do seu poder. Ele ressuscitou os mortos pela palavra do seu poder. Amado, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E o mesmo Jesus que fez no passado, ele faz no presente. O mesmo Jesus que expulsou o demônio no passado, ele expulsa no presente. O mesmo Jesus que curou enfermos e ressuscitou mortos no passado, continua realizando sinais e maravilhas no presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste, como diz Colossenses 1,17. Meu amado, guarde isso. Aquele que é Senhor das estrelas e planetas, é Senhor das circunstâncias em nossas vidas. Se Jesus sustenta o universo com a palavra do seu poder, será que ele não é poderoso o suficiente para sustentar você, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus pais? Portanto, guarde isso, creia nele, espere nele, descanse nele, e o mais ele fará para a glória de Deus. Estou concluindo. Em sexto lugar, Jesus é o nosso único Salvador e intercessor. Veja aí, mais uma vez, versículo 3, parte D de Hebreus 1. Depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. É fascinante a maneira aqui que o escritor inspirado coloca a sequência dos fatos no versículo 3. Olha só, primeiro, ele apresenta Jesus como herdeiro e criador de todas as coisas. Depois, ele o apresenta como resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E ele segue dizendo que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E agora, por fim, ele apresenta o Senhor Jesus como Salvador na terra e o intercessor no céu. É lindo. Na terra, Jesus realizou o quê? A purificação de nossos pecados. Ele fez de uma vez por todas, queridos, o que os sacerdotes não conseguiam e nem podiam fazer. Isso porque, ano após ano, diz o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levítico, que os sacerdotes entravam no Santo dos Santos com sangue de animais para expiar a iniquidade do povo. Porém, Jesus, o nosso Salvador, diz a Bíblia, morreu uma única vez por nossos pecados na cruz do Calvário. Em Hebreus 9, versículo 11 e 12, diz que quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes,
Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ou seja, amados, Jesus foi ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Ele foi ao mesmo tempo a oferta e o ofertante. Ele foi ao mesmo tempo o altar e o incenso. Sendo assim, a morte de Jesus na cruz para perdão de nossos pecados é o auge, o alvo de seu envio à terra e a base do nosso relacionamento para com Deus. Ninguém poderia encontrar perdão e paz, ninguém poderia tornar-se justo diante de Deus e chegar-se a Ele se Jesus não tivesse morrido por nós. Portanto, a morte de Jesus na cruz do Calvário é o evento central da história por toda a eternidade. E mais um detalhe, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, que sendo perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito, o seu próprio sangue, para purificar-nos de todo pecado, quando há verdadeiro arrependimento, quando há tristeza no coração e lágrima nos olhos. Então, através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição, foi realizada a purificação dos nossos pecados. Ele é agora, diz a Bíblia, o nosso grande sumo sacerdote além do véu, oferecendo o seu sangue para nosso perdão e abrindo caminho de acesso pela qual o homem pode aproximar-se de Deus. Se você pode hoje ajoelhar-se e clamar a Deus em nome de Jesus, é porque Jesus morreu na cruz em teu lugar e em meu lugar. Hebreus 10:12 diz ainda: mas este Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Concluindo, podemos dizer que no céu, Jesus é o nosso grande intercessor. Nosso grande intercessor. Ele assentou-se nas alturas e vive continuamente a interceder por mim e por você. Ele continua clamando ao Pai para que tenhamos força para ir até o fim, que tenhamos poder do alto para ir até o fim. Portanto, tendo feito expiação pelos nossos pecados, assentou-se nas alturas como nosso intercessor. Amados, para pensar. Nesse exato momento, Jesus está à direita do Pai, orando por você, orando por mim. Termino com Hebreus 10, versículo 12 a 15, que diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Amém, meu amado? Guarde essa palavra no teu coração.